Dando sequência, vamos avaliar outro dado importante nessa pesquisa. A mesma pesquisa Meio Ideia também apontou que Lula é desaprovado pela metade dos brasileiros, enquanto 47% dos eleitores aprovam o seu nome. O levantamento também ele faz uma média, a avaliação do governo, e mostrou que para mais de 41% a gestão é ruim ou péssima, enquanto apenas 35% consideram ótima ou boa. E também, ao avaliarem as áreas de segurança pública, aparece aí como ponto de desgaste do Planalto, com o temor, inclusive, dos brasileiros sobre a pauta, pressionando a avaliação positiva do presidente desde meados aí do primeiro semestre do ano passado. A economia também apresenta uma avaliação negativa entre os entrevistados, com mais de 43%, considerando a gestão econômica ruim ou péssima, contra 32% avaliando como ótima ou boa. Roberto Mota, a eleição nacional, de fato, ela tem essa característica, o cidadão faz a análise dos últimos 4 anos, principalmente da vida financeira, sempre foi melhor, foi pior, aquilo que eu deixei de fazer, poderia ter feito. Claro que nós temos aí outras questões que estão sendo colocadas cada vez mais, a questão da segurança aparece, mas esse detalhe da aprovação, desaprovação do governo, então mostra aí um campo aberto mesmo? Eu acho que a gente precisa, mais uma vez, voltar à realidade, né? Eu repito, minha confiança nessas pesquisas é nenhuma. Não é porque eu ache que as pesquisas adulteram os resultados ou porque as pessoas que fazem as pesquisas não são profissionais. Não é nada disso. É que, no meu entender, esse tipo de medição prova pouca coisa. Porque essas respostas são influenciadas por percepções de momento. Elas são influenciadas pelas notícias que eu vi ontem. Eu não acho que são 4 anos, não, Marcelo. Eu acho que as pessoas estão na cabeça no último mês, no máximo nos últimos 6 meses. Né? As coisas que aconteceram, principalmente o que sai na mídia. Eu confio mais na pesquisa do meu instituto, Marcelo, o Datamota. E o Datamota faz a seguinte pesquisa, permanentemente. Eu sempre procuro por pessoas, entre as pessoas que eu conheço e que eu encontro na rua, que estejam seguras, confiantes no dia de amanhã. Está tranquilo. Tranquilas com o futuro que está esperando elas e a família delas. O número dessas pessoas tranquilas, seguras e confiantes no dia de amanhã, que o Datamota costuma identificar, é próximo de 0. Diego Tavares, e nesse balanço aí, agora, a aprovação, é um volume elevado, a desaprovação, isso de fato aí mostra que, claro, neste momento é um retrato, é uma fotografia essa pesquisa, né, evidentemente. Nós temos aí, é um bom início para o presidente Lula ou não? Não, sem dúvida nenhuma que não é um bom início, Marcelo Matos, e eu acho que essa é a informação mais importante dos levantamentos que se fazem a uma boa distância das eleições, como nós estamos no presente momento. A gente tem por hábito muito repercutir a questão da intenção de voto, porque a intenção de voto é aquilo que nos permite retirar aquela foto e dizer, olha, se as eleições fossem hoje, nós vamos ter esse resultado X, Y, Z. Mas a rejeição é o dado mais perene de todas as pesquisas, tanto que, se acompanharmos a evolução, a rejeição ela tem pouca alteração. É preciso um fato muito contundente para alterar esse dado nos levantamentos. E eu concordo muito com o Mota, as pessoas nesse ponto tão distante das eleições não têm uma opinião formada sobre o candidato em quem eles votarão daqui a meses. É inclusive um comportamento clássico do eleitor brasileiro decidir, enfim, essa seria uma das decisões mais importantes do dia a dia das pessoas, mas tomar essa decisão às vésperas, se não no dia da realização das eleições, aquela velha história, né? Estou andando pela rua, passo a mão naquele bolo de santinhos que estará jogado pelo chão e escolhe o candidato ali como quem está sorteando os números de uma mega-sena. Isso é um retrato, enfim, uma caricatura triste de uma realidade, essa realidade imediatista dessa tomada de decisão. Mas o fato é que a rejeição é uma opção do eleitor feita hoje. Se o eleitor diz hoje, eu não votaria sob nenhum pretexto
no candidato XYZ, muito dificilmente ele vai mudar de opinião, porque ele não se debruça sobre as informações. Ele não faz esse estudo pormenorizado de cada uma das candidaturas, dos índices, dos levantamentos sobre cada área do governo, porque se fizesse, evidentemente, que nós teríamos um Brasil muito diferente. Então, a rejeição é um dado que tem que ser levado muito em conta. Eu arriscava dizer, inclusive, há algum tempo, quando a candidatura de Tarcísio de Freitas era mais real, que caso a rejeição do presidente Lula chegasse até março, abril, em um patamar muito elevado, acima dos 55%, talvez Lula nem fosse candidato a sua reeleição, sob o risco de perder a sua última corrida eleitoral, muito provavelmente. Preferiria sair como um herói que teria supostamente salvado a democracia do que como um candidato que, após Jair Bolsonaro, também perdeu a sua reeleição sendo detentor de mandato. Então, a rejeição é um dado muito importante nesse momento e Lula, com essa desaprovação, certamente não larga bem. Novamente, repito, a única vantagem que ele tem nesse processo eleitoral, que ele não é o único com uma rejeição muito grande. Flávio Bolsonaro, nesse mesmo levantamento que nós estamos repercutindo, também aparece com uma rejeição muito elevada. Então, num duelo de quem tem menos rejeição no segundo turno, evidentemente que Lula, no dia de hoje, leva vantagem. Vamos agora a um rápido intervalo para a rede de rádio. Mas continuamos aqui justamente com os pingos nos is e agora é a vez do Henrique Kriegner avaliar também essa desaprovação, aprovação do governo, Henrique. O que mais me chamou a atenção são as pessoas ali, os próximos a 30%, um pouquinho mais, que disseram que o governo vai bem, está ótimo, bom ou ótimo. E eu queria conversar com essas pessoas. Primeiro porque eu não sei onde elas moram, eu não conheço. Na minha vida, nos momentos em que eu encontro, conversa de elevador, as pessoas que eu converso, seja do meu ciclo próximo ou de fora, ninguém ali dizendo que o governo vai muito bem e que o Brasil está maravilhoso e o que nós precisamos é mais do que está por aí. Aliás, todo mundo fala o contrário. As pessoas reclamam da economia, reclamam da segurança, dizem que o que está aí não dá mais. É interessante essa pesquisa, o que eu não estou dizendo que existe uma intencionalidade maligna de ilusão da pesquisa, mas eu fiquei curioso em saber quem são essas pessoas. Será que são, talvez, filiados ao partido do presidente, pessoas que são ali empregadas pela máquina pública? Aliás, o presidente Lula fez um trabalho muito intencional em inflar ainda mais o Estado, abrindo novas vagas, o Brasil se transformando num dos estados que mais emprega diretamente em todo o Ocidente, e também se considerar do Oriente, muitas vezes você vai chegar a esse mesmo número, o Brasil ali no topo da lista, e isso é muito perigoso, né? A gente sabe que esse é o caminho para uma economia insustentável e uma conta que não se fecha, e isso impacta na taxa de juros, impacta no risco de inflação, impacta em tantos outros indicadores econômicos. Eu não sei, eu confesso que eu não sei, Matos, onde é que moram essas pessoas e qual é o nível de satisfação. Tem gente, e aí sim, eu admito aqui que pessoas que dizem que não estão felizes, mas que não querem a volta de um governo Bolsonaro ou de alguém ligado ao Bolsonaro. Isso é verdade, eu já ouvi na rua e acho que o nosso colega Mota vai poder dizer pelo Data Mota, talvez tenha escutado isso mesmo, ainda que seja uma minoria. No entanto, alguém que esteja feliz com esse governo ou é da família do presidente ou é alguém muito bem conectado com ele mesmo, porque um cidadão comum que está pagando imposto do jeito que está pagando, está com medo de andar na rua dessa maneira, está vendo as trapalhadas que estão feitas no cenário, estão sendo feitas no cenário internacional, as trapalhadas no relacionamento com o Congresso, esse Congresso que cada vez mais recebe emenda parlamentar e o governo que só sabe aprovar lei através de emendas e mais emendas. Esse cidadão aí, ele não vai aprovar isso e nunca que ele vai dizer que o que o Brasil precisa é mais do que está aí mesmo. Esse cidadão eu desconheço. Mota, então, como você falou a respeito também desse tema, né, da personificação, são figuras, direita, esquerda, e é isso que você falou, muitas vezes a pessoa não faz uma análise no dia a dia dela, onde avançou o país, e a gente também sempre fica cobrando essa questão de um projeto de país que, independente seja esquerda, direita, centro, quem senta na cadeira em Brasília,
que possa executá-lo. A gente tem problemas aí em relação à infraestrutura, saúde, educação. Daqui a pouco a gente vai escutar aquele mundo perfeito da propaganda eleitoral, que a gente tem vontade até de morar na propaganda, porque é um Brasil que não existe, na verdade. Mas então a gente fica agora com essa polarização, fica então esquerda e direita. Então parece que é tentativa ou erro, muitas vezes, que o eleitor vai lá e vota. Marcelo, eu vejo isso como uma característica intrínseca da democracia, do sistema democrático republicano. Eu não conheço nenhum país onde os eleitores fazem essa análise abstrata. Não, vamos esquecer o candidato. O candidato é importante. Vamos olhar o projeto de governo. Eu não conheço nenhum país onde os eleitores sentam, abrem as propostas de governo, ficam analisando, comparam uma política com a outra. Isso não existe. Tem um cientista político americano chamado David Horowitz, num livro chamado A Arte da Guerra Política, em que ele resume isso da seguinte forma: o eleitor, o candidato, é o símbolo máximo da eleição. É no candidato que as pessoas prestam atenção. E mais, ninguém presta atenção nas propostas do candidato. As pessoas prestam atenção em uma ou duas frases do candidato, né? Por exemplo, quando o candidato fala pátria, família e Deus, ou quando o candidato diz eu vou acabar com a fome, nunca antes na história desse país. É isso, acabou a campanha eleitoral. Eu compartilho da visão do Kriegner. Eu, mais uma vez, é a minha experiência pessoal, eu não conheço nenhum eleitor de centro. Nunca vi esse eleitor de centro. Não conheço nenhum eleitor no Brasil que diga eu estou indeciso se eu vou votar entre a esquerda ou a direita. Eu estou aqui pensando. Todos os eleitores que eu conheço têm uma posição claramente definida. E tem mais um detalhe. Há várias pesquisas, a mais famosa delas do sociólogo holandês chamado Geert Hofstede, que comprova que a grande maioria da classe trabalhadora tem valores conservadores, de direita. Eles só não sabem disso. Mas se você parar uma pessoa na rua e perguntar a ela, você é a favor de impostos mais altos ou mais baixos? Quer pagar mais imposto ou menos imposto? Todo mundo vai dizer menos imposto. Você acha que o lugar do bandido é na cadeia ou na rua? Todo mundo vai dizer na cadeia, não na rua. Você é a favor da propriedade privada? Você acha que a sua casa é sua e ninguém pode tirar de você? Ou você acha que propriedade privada é uma coisa relativa? Todo mundo vai dizer, lógico, minha casa é minha. Se você fizer as perguntas corretas, você vai comprovar que a maioria das pessoas tem valores conservadores. Então, por que elas votam na esquerda? Por causa da personificação do candidato e dessas coisas que você falou, né, Marcelo? O mundo fantasioso, maravilhoso, que é vendido de forma repetida em época de eleição. Aí fica difícil, né, Diego Tavares, então, de fazer essa leitura e fica praticamente agora com dois polos, né, porque praticamente também não vai abrindo outras candidaturas, né, que possam também ter uma oxigenação nesse pensamento. Então é sim ou não, né, 50%, ou vai ser na direita ou vai ser na esquerda. Eu acho muito interessante esse ponto que o Mota levantou sobre o elemento que leva à tomada de decisão do voto, Marcelo. De fato, a polarização tem isso por essência. Ela coloca uma cortina de fumaça sobre os reais problemas, coloca uma cortina de fumaça sobre as ideias dos candidatos e traz à tona esses debates, essas platitudes, debates mais vazios que não vão, de fato, ao encontro dos problemas das pessoas. Em 2018... Bolsonaro venceu com um discurso, de certa forma, incutindo medo nas pessoas de que, caso o PT voltasse ao poder, o Brasil teria grandes possibilidades de se tornar uma Venezuela. Isso era repetido em todas as mídias do então candidato à presidência. Lula conseguiu voltar ao poder, dizendo que, caso Bolsonaro vencesse a reeleição, nós nos tornaríamos uma ditadura, que Bolsonaro seria um golpista, alguém que queria reimplantar no Brasil a ditadura de 1964. E as pessoas, infelizmente, compram esse debate de forma muito mais simples do que os temas, os reais temas que importam ao país, como o Mota elencou muito bem. A questão da segurança pública, a questão da altíssima
carga tributária que nós pagamos, enfim, todos os problemas que de fato deveriam ser discutidos. E é por isso que o debate polarizado interessa muito aos candidatos que nós vemos ocupando o topo das pesquisas, ao atual presidente da República, também ao Flávio Bolsonaro. E isso, sim, acaba sufocando outras candidaturas que seriam candidaturas propositivas de fato. É claro que eu não tenho bola de cristal aqui para saber, pelo menos do lado de Flávio Bolsonaro, se ele pretende repetir a receita da polarização, se ele pretende trazer à tona novamente o mesmo modelo de campanha eleitoral que foi trazido por Jair Bolsonaro nas últimas eleições, modelo de campanha eleitoral que Eduardo Bolsonaro sinalizou enquanto estava nos Estados Unidos também, ensaiando uma pré-candidatura à presidência da República. Se Flávio Bolsonaro conseguir romper com esse discurso polarizado e talvez trazer uma campanha de direita mais propositiva, com mais diálogo, com resultados concretos, com pelo menos propostas concretas que enfrentem os reais problemas do país, talvez ele tenha uma chance um pouco maior de diminuir a sua rejeição e de expor que do lado de lá, do lado do seu adversário, do atual presidente da República, existe sim um discurso vazio, um discurso que não ataca os problemas e que sequer defende a própria gestão, que é, de fato, recheada de problemas. Nós temos muitos problemas em relação à atual gestão do Brasil, temos problemas econômicos, temos o problema do agigantamento das facções criminosas, a quebra das empresas públicas, o rombo recorde das contas públicas e responsabilidade fiscal e por aí vai. Se Flávio Bolsonaro conseguir ser propositivo nesse sentido, talvez ele tenha mais chances de ter mais competitividade nas eleições em outubro. Porque, né, Henrique Kriegner, a gente sabe que a votação, nesse caso, são 2 vagas para o Senado, deputado estadual, deputado federal, governador, né? Essa eleição, ela tem 2 vagas para o Senado também. Muitas vezes a pessoa vota e nem lembra em quem votou, quer dizer, não há um acompanhamento futuro, quer dizer, tudo é nessa questão personificada, vou votar nesse, naquele, porque ele falou tal coisa e tal coisa. Embora nós tenhamos hoje novas formas de comunicação nas redes sociais. Exato, Matos. E eu acho que isso contribui muito para que a pessoa ela acompanhe um pouco mais, porque hoje em dia é muito comum o eleitor, quando ele recebe a recomendação de um candidato ou ele entra em contato de alguma maneira com o conteúdo de um candidato ou mesmo com o nome, ele já vai lá e segue nas redes sociais. Se é aquele candidato que ele vai votar, então ele segue nas redes sociais. Mas existe um passo 2. O problema disso nem sempre o eleitor vai receber o conteúdo dessa pessoa que foi eleita, nem sempre a pessoa que foi eleita vai comunicar de uma maneira que o eleitor entende, e nem sempre o que ele está fazendo de fato vai ser postado ali, né? Então, o eleitor ele pode até acompanhar, pode até saber em quem ele votou, mas não necessariamente ele tem os meios e o conhecimento básico necessário para acompanhar se aquele posicionamento ele é o correto, de acordo que honra a confiança que foi depositada no período da eleição, ou não, se aquele candidato ele está indo para um outro lado. Eu quero trazer até como exemplo disso, muitos agora, fazendo um recorte especial de deputados parlamentares da bancada evangélica. A gente tem que dar nome aos bois aqui. Por exemplo, nós temos o caso do deputado Tony de Paula, do estado do Rio de Janeiro, que é pastor evangélico, trouxe ali em 2022 um discurso muito firme na questão de defesa de valores, contra a corrupção, posicionamento à direita, conservador, pró-Bolsonaro, e de repente, uma vez eleito, agora é o parlamentar que tem tentado promover uma aproximação da bancada evangélica com o presidente Lula. Já negociou emendas, já negociou projetos, já elogiou o presidente Lula, chegou ao ponto de dizer que se não fosse pelo presidente Lula, então não se teria liberdade religiosa no Brasil, ou seja, se teria um cerceamento do direito de livre escolha de culto. Essa é o nível, é uma pessoa que estava discursando na tribuna anos atrás, durante o período eleitoral, dizendo que Lula seria recebido com muita oposição, para não dizer as palavras que ele usou, e violência até, se fosse lá no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era um lugar conservador. Esse é o cenário. Pessoas que foram eleitas de uma maneira, pedem a confiança do eleitor para um determinado projeto, conquistam essa confiança e no meio do caminho viram a chave de acordo com seus próprios interesses, e o eleitor muitas vezes não consegue acompanhar para dizer, opa, eu não gosto disso. É claro que o deputado Tony de Paula tem recebido muita oposição, porque os eleitores dele estão cada vez mais atentos a essas violações de confiança. No entanto,
Outros estão fazendo a mesma coisa e não receberam o mesmo holofote. Então, é necessário que também haja um trabalho da própria população em reconhecer quem foi que eu votei lá atrás, o que ele fez nesses 4 anos e o que eu posso fazer para mudar. Isso afeta também o próprio governo federal e eu creio, muito dessa desaprovação do governo Lula vem também de representantes da esquerda, porque o próprio governo Lula tomou posturas que ofenderam a própria esquerda. Eu, como uma pessoa que sou de direita, conservador, não me oponho a isso, mas fico só observando quando a própria esquerda tem crises gigantescas por posicionamentos ou omissões por parte do presidente Lula.